em condições de iniciar esta sessão. Eu começo por agradecer a todos aqueles que nos acompanham nas várias plataformas. Agradeço a todos que nos acompanham nas várias plataformas e, portanto, em vários pontos, quer do país, quer do mundo. Cumprimento quem tem a simpatia também de estar connosco fora do nosso retângulo continental. Não vou demorar muito tempo na apresentação. Pedia que tivessem, na verdade, a atenção de desligar os microfones, mas não vou demorar muito tempo na apresentação do Pedro Ferraz de Abreu, que é, digamos assim, o centro desta sessão do webinário. A Associação Nacional de Assembleias Municipais e o seu Centro de Valorização de Eleitos Locais têm vindo a desenvolver webinários sobre matéria variada, têm nestes tempos também decidido enviar conteúdos diretamente para os senhores presidentes da Assembleia Municipal, mas esta matéria em particular, a matéria da transição digital, que no documento que acompanhou a divulgação desta iniciativa eu retive a frase: não é matéria nova para o Citidep e para o e-planning, que o Pedro coordena já há muitos anos, há 20 anos, que esta é uma ideia que vem sendo desenvolvida nos meios académicos e em contexto também de cooperação e de colaboração entre várias entidades, e este é o momento azado para fazer esta discussão: a transição digital e o poder local, a transição digital e a transparência, também tema do dia de ontem, e eu solicitava ao Presidente Albino Almeida, que nos concede o privilégio da sua presença também aqui, nestas sessões, para fazer uma intervenção inicial, para depois então passarmos ao Pedro Ferraz de Abreu, ao professor Pedro Ferraz de Abreu, que fará a intervenção de fundo para o debate. É isso também que interessa, depois termos aqui um tempo de debate entre os diversos participantes. Albino Almeida, a palavra é sua. Porque tenho que ligar o microfone, que é muito mais efetivo. Boa tarde a todas e a todos. Como eu estava a dizer, a honra é para mim. Saudação ao Brasil, essa terra maravilhosa e bem mais quente que a nossa nos tempos que atravessamos. E, portanto, uma saudação especial para o outro lado do Atlântico, para o Silvio Spinella, e também ao meu querido amigo Bragança Fernandes, aqui também hoje, um abraço grande. Nós só temos uma diferença, é que ele na Maia sorri e eu daqui sorrio para a Maia. Portanto, um grande abraço também ao Bragança Fernandes, um abraço grande ao Pedro Ferraz de Abreu e, naturalmente, também ao Ferreira Ramos e a todos os presentes, naturalmente. Então. Gostava de vos transmitir, estamos agora a ver o secretário-geral da ANAM também a assistir a isto em Macedo de Cavaleiros, que é uma terra simpática, e, portanto, neste país, à beira-mar plantado, mais o país que está do outro lado, no Brasil, assistimos hoje a uma matéria muito relevante, já aqui tem sido tratada pelo Dr. Pedro Ferraz de Abreu, e é absolutamente decisivo que nós tenhamos um planeamento muito rigoroso para que se torne efetiva a transição digital que o país precisa a nível do poder local. E, portanto, esta transição digital de que ouvimos falar muito tem que ser muito bem planeada, tem que comparar bem com as experiências que por esse mundo se vão fazendo, mas fundamentalmente tem que comparar bem com o trabalho que todas as pessoas dedicam a esta matéria. Nós estamos aqui, como eu disse, o nosso Presidente da Câmara de Gaia, também ele frequentou não a Universidade Federal, mas a Universidade Católica de São Paulo, e, portanto, é ele também muito ativo na percepção destas novas ferramentas que vão levar à transição digital. Para as Assembleias Municipais, a transição digital é todo o mundo. Na verdade, o que nós sabemos é que muitos dos nossos eleitos locais
têm dificuldades, tal como o nosso povo, em lidar com os instrumentos digitais que já estão à disposição de algumas assembleias municipais. E, portanto, essa é uma ferramenta que permite, de facto, uma maior capacitação dos eleitos locais para as tarefas que lhes estão confiadas e para as quais foram recentemente eleitos. Portanto, a nossa presença aqui tem esse sentido. Eu próprio ficarei a ouvir este webinar, mesmo depois de nele intervir. Não sairei, desligarei o microfone e o vídeo, mas ficarei a ouvir, porque em boa verdade tem sido muito útil as anteriores sessões que temos feito. Queria também dizer que o nosso contributo e o nosso compromisso com o Dr. Pedro Ferraz de Abreu e toda a equipa do E-Planning é de já termos programado retornar à Assembleia da República assim que ela esteja a funcionar, e este tópico será seguramente o ponto principal da nossa agenda. Tão logo porque aquilo que designamos chamar bazuca, mas é o Plano Europeu de Recuperação e Resiliência, tem um prazo para ser implementado, curiosamente corresponde ao prazo atual de todos os autarcas em exercício, e nesse sentido temos que nos esmerar para que esse plano de transição digital abranja todas as assembleias municipais, que o mesmo é dizer, abranja todo o país. Nós já estamos habituados a que alguns portugueses fiquem para trás quando temos políticas de ruptura, como são estas políticas de ruptura. E, portanto, para além da necessidade de as continuar pelos próximos anos fora, é necessário começar a rasgar caminho. E é nesse caminho que todos temos que nos tornar conscientes, todos temos que nos consciencializar e naquilo que estiver ao alcance da Associação Nacional de Assembleias Municipais, desde logo no primeiro contacto com a Assembleia da República e com todos os partidos, o Sr. Presidente da República incluído, porque ele é um órgão de poder próprio, iremos dizer-lhe o quanto nos preocupa não haver um e-planning, não haver um planejamento, como se diz no Brasil, devidamente pensado para que a transição digital não deixe ninguém para trás. Muito obrigado. Muito obrigado, Albino Almeida. Pedro Ferraz de Abreu resolveu rapidamente os problemas técnicos que tivemos aqui momentaneamente. Pedro, estamos ansiosos por o ouvir e por fazer uma atualização, na verdade, desta matéria, que podemos resumir. O título é suficientemente explícito, mas eu ainda o conseguiria resumir mais, dizendo, na verdade, transição digital é planning, poder local. Portanto, Pedro, faça favor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Devo dizer que, infelizmente, este pequeno glitch, que é a primeira vez, aliás, que me ocorre, por isso fui apanhado um pouco de surpresa, porque durante todos os muitos anos de uso do Zoom nunca me tinha ocorrido esta sessão, de maneira que com este, portanto, houve aqui um pequeno glitch que eu tive que mudar depois, com receio que tivesse sido, portanto, essa a razão. Demora que ainda tenho aqui, portanto, os slides a transferir de um computador para o outro, mas de qualquer maneira eu também devo dizer que eu prefiro usar poucos slides apenas como um apoio, e a minha ideia é evidentemente enviar a todos essa informação de apoio, e eu gosto mais de ver francamente as caras dos participantes e pôr aqui isto em modo galeria do que propriamente, portanto, estar aqui a partilhar só slides, fica a ocupar o espaço. Para já devo dizer, eu sei que é da praxe estas coisas, é uma prática comum, mas para mim não é de facto só praxe. Tem sido um percurso que eu penso que é de tremenda importância, a construção de estruturas como a Associação Nacional de Assembleias Municipais e, sobretudo, pelo maior ênfase que se está a dar à componente, precisamente, essa componente complementar do poder executivo, do poder local, e que eu penso que é uma peça essencial que faltava aqui para caminharmos na direção certa, portanto, do empoderamento do cidadão e de haver um maior escrutínio, uma maior capacidade, portanto, de envolvimento, inclusive até uma maior pressão para que o cidadão já não tenha
também qualquer motivo para não poder exercer plenamente aquilo que é a sua vida democrática. E em particular, eu, como é evidente, no que respeita ao funcionamento das Assembleias Municipais, tenho aqui a aprender convosco e tenho estado já a aprender muito, até por este contacto aqui com o vosso presidente Albini, com o coordenador aqui da formação, uma atividade também que eu penso que é louvável, porque nós estamos a ter este trabalho de construir uma democracia, mas dissociá-la, de dar maior preparação, portanto, àqueles que são os representantes do povo e àqueles que podem também ajudar à formação dos próprios cidadãos, seus constituintes, é uma pedra, portanto, fundamental. Devo, aliás, a dizer que tenho o prazer de ver aqui alguns dos meus colegas brasileiros, agradeço a vossa participação de todos. Devo dizer que numa das minhas missões e planning ao Brasil, fui surpreendido com o facto de que havia na Câmara de Deputados formação, inclusive até um grau de mestrado. Havia, portanto, uma espécie de academia especializada de apoio. Tendo em conta as vicissitudes que eu tenho visto na academia em Portugal, que tem enormes e grandes tradições, tem pessoas de tremenda qualidade e que tem sido, portanto, evidentemente um prazer trabalhar com muitas dessas pessoas. No entanto, tendo em conta as vicissitudes e muitas vezes alguma marca de inércia no que respeita à estrutura e o acompanhamento daquilo que são os necessidades. Sim. Tem que ir comprar? Alguém, não sei se alguém está, portanto, a querer colocar uma questão, estava aqui a ouvir uma voz. Portanto, no que respeita em particular, portanto, a este papel, eu espero que um dos fenómenos que venha a ocorrer seja precisamente a influência e a interação entre as Assembleias Municipais, a sua associação e, de alguma maneira, o espectro de oferta formativa. Não é? E isso vem a propósito precisamente do tema da questão da transição digital. Eu vou ver então se já consigo ter aqui disponível os slides para vos apresentar. Fundamentalmente os temas que eu trago aqui têm a ver o mais possível com aquilo que é a experiência de muitos anos de trabalho, desde que nós nos apercebemos de que a revolução digital tinha de facto impacto transversal na sociedade. E a academia estava mal equipada para conseguir estudar este fenómeno, porque tipicamente quem percebia muito de engenharia, a regra geral, tinha muitas opiniões sobre como é que a sociedade devia funcionar, mas não propriamente uma visão académica, portanto, não a ciência social e política. Por sua vez, quem tinha formação social e política e com grande qualidade, por sua vez, entendia pouco do lado tecnológico, achava que isso era uma questão para os engenheiros que se ocupassem disso. E o resultado é que nós começámos a assistir a hiatos progressivos. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde na altura estava a estudar, houve um fenómeno que se chamou a atenção de muita gente, que foi a comissão, o National Capital Planning Commission, uma comissão que gera o planeamento na zona do Distrito Federal de Washington, com condições especiais. Começou a ter uma série de eventos em que as empresas ligadas à construção, de forma agressiva, apresentavam em tribunal, que a sociedade americana é muito litigiosa, portanto, constantemente as coisas são colocadas em tribunal, começaram a pôr em questão as decisões da Comissão de Planeamento, e quem ia representar a Comissão de Planeamento ao Tribunal não tinha conhecimentos, por exemplo, de análise espacial, de sistema de informações geográficos, e esbarrava com uma bateria de evidências, pelo menos com um ar altamente sofisticado, de mapas digitais e de grandes análises espaciais, e começaram então a enviar técnicos de informática para o tribunal, mas os técnicos de informática não sabiam, como é evidente, não tinham o domínio do material regulatório, não é, que poderiam justapor. Então, este fenómeno de divórcio começou a chamar a atenção de que havia aqui uma falha e que nós precisávamos de criar uma abordagem transdisciplinar.
e essa transdisciplinaridade é que nós acabamos por chamar e-planning, nasceu no MIT em 2002, 2003, mas a que eu penso que será mais interessante fazer neste contexto a história. Tanto o e-planning é interessante, sem dúvida para nós em particular é relevante, mas a minha intenção aqui, como é evidente, não é propriamente dar uma aula de e-planning, e sim apresentar o que é que nós podemos usar como contributo desta abordagem para melhor apoiar o funcionamento da democracia em Portugal, do poder local e, em particular, evidentemente, do próprio papel que as assembleias municipais podem dispor. Eu vou então ver se consigo partilhar aqui, fazer aqui um share screen, partilhar aqui os slides. Se houver alguma dificuldade de visualização, agradeço que eu dê indicação disso, mas espero que, pelo menos para já, seja perceptível. E eu proponho, portanto, muito simplesmente, de acordo, em conformidade com o tema da sessão, proponho-me falar um pouco desta questão da transição digital e porque é que nós precisamos de uma abordagem diferente daquela que está a ser seguida, infelizmente, até quase no mundo inteiro. Há poucas abordagens, portanto, distintas, de uma abordagem uniforme, que tem, evidentemente, méritos próprios, mas que tem depois ângulos cegos, que eu gostaria de apontar aqui alguns exemplos muito concretos. Portanto, a minha ideia é que desta sessão possa sair alguns exemplos concretos que ilustrem a importância desta abordagem, que suscitem a vossa curiosidade e interesse. Espero que possa ilustrar alguma coisa, que possam também retirar já alguma coisa aqui da sessão, mas evidentemente que não é em 20 e tal, 30 minutos que poderei dar essa explicação pendente. Como o Albin disse, e foi para mim um grande prazer poder ir já partilhando este espaço, não é, com o trabalho excelente que têm feito, e por isso procurei sempre dar também esse espaço de protagonismo, portanto, àquilo que é o papel da ANAM. E os 4 pontos muito sucintos que eu vou percorrer têm a ver com, primeiro, as promessas de transição digital. Para já o próprio nome, o digital está na moda, mas o digital cientificamente vem em oposição ao analógico. O analógico, na realidade, continua a existir e, portanto, é uma designação, pronto, prática e útil, mas talvez até nem seja a mais adequada se nós quisermos ir aprofundar o significado, portanto, em si, do que é o digital e a transição digital. Mas nós vamos adoptar, não vamos perder tempo com, digamos, questões de nomenclatura, vamos à essência do que é a transição digital. A transição digital, no fim de contas, é as promessas dos grandes saltos tecnológicos, das tecnologias de informação e comunicação, e tudo o que vem por arrasto disso. E, como tal, há um reconhecimento quase que universal de que há muita parte da sociedade que ainda não está preparada, por um lado, para beneficiar e não tem acesso e não tem beneficiado desse salto tecnológico. E isso corresponde, hoje é reconhecido. Há 20 anos atrás nós tínhamos que andar a argumentar que isso era importante, hoje já não precisamos de argumentar, sobretudo depois da crise Covid, com o papel fundamental que as tecnologias de informação e comunicação tiveram para conseguir minorar o tremendo impacto negativo dos confinamentos e da necessidade de manter uma economia, a comunicação e o governo, portanto, a funcionar. Por isso, uma primeira parte dessa transição está associada até a questões muito básicas, como haver sequer acesso a essa tecnologia e ela poder ser difundida de forma mais abrangente. A outra componente, evidentemente, tem a ver com um choque. O meu colega de muitas aventuras destes debates, professor Zorrinho, autor, ou pelo menos coautor de uma das primeiras teses sobre o choque tecnológico que apareceu na política em Portugal, tinha
portanto, muito gosto em colocar essa questão do choque tecnológico, pois nós aqui temos também, evidentemente, uma expressão da consciência de que há um choque tecnológico quando nós temos que começar a falar de transição digital. Não é apenas parte da sociedade que não tem acesso a todas as novas tecnologias, ou pelo menos acesso igual, é também o facto de que o aparecimento, o surgimento, a implantação de novas tecnologias traz um choque e confronta com outras coisas que funcionar, com outros funcionamentos, e obriga um ajuste e uma adaptação. E por isso estas componentes da transição digital, do modo geral, são vistas, se vocês forem ver ao site por exemplo, da União Europeia ou em Portugal, existe uma enorme promessa de que é evidentemente bem fundamentada na realidade todo o poderio de ferramentas e de novas condições para melhorar a vida dos cidadãos, a economia, portanto, do modo geral, todos os fatores da sociedade que o salto tecnológico traz. E por isso, em particular, a famosa bazuca, que está, enfim, na boca de toda a gente, em particular dos políticos de hoje, falam, portanto, de uma fatia, apesar de tudo, não maior, mas como nós poderemos depois ver noutra altura, não tem grande relevância para o argumento hoje, todas as outras componentes que não estão sob o nome de transição digital, na realidade também elas estão associadas à transição digital. Mas aquilo que efetivamente é colocado como ponto-chave na transição digital, está assignado 22% da dotação total deste plano, portanto afeta estas reformas, em particular reformas de investimentos, e o conjunto de medidas estão colocadas em áreas que são, enfim, facilmente identificadas como áreas importantes. Por exemplo, o ensino e informação, a saúde e as empresas e a sua adaptação. No entanto, eu permito-me já aqui começar a levantar o véu do que não é tão cor-de-rosa. Então, e onde é que está o foco no cidadão? Há empresas, sim senhor, o cidadão também evidentemente tem interesse, direto ou indireto, a saúde, sem dúvida, todo o cidadão é uma questão absolutamente fundamental, formação profissional é uma coisa que vai afetar transversalmente tudo e, portanto, sem dúvida, é inquestionavelmente importante, mas então uma atenção especial à saúde da democracia. Nós vivemos numa época em que toda a gente fala dos perigos de emergência de extremismos, populismos, que têm condições gravosas, trazem consequências que dão origem a problemas reconhecidamente extremamente graves na vida das pessoas e às vezes na morte de muitos cidadãos. E, no entanto, onde é que está o foco e o esforço em apoiar especificamente e uma atenção especial ao reforço do sistema democrático, ao reforço do empoderamento do cidadão, ao reforço também da modernização, portanto, daquilo que é os instrumentos a esse dispor. Indiretamente chegamos lá, mas é relativamente significativo que este foco, muito numa lógica, enfim, de sempre se falar da necessidade empresarial, que muitas vezes depois esquece esse pormenor. Em particular também é interessante que os indicadores que nos aparecem já da transição digital, vemos uma característica que eu também acho que é sintomática, que é, houve uma enorme pressa, aceitável e compreensível, em rapidamente haver alocação das verbas, já a parte de execução vai bastante mais atrás e a parte de pagamento, então, está na casa dos 1%. Ou seja, isto pode parecer um mecanismo normal, é normal, enfim, avança-se, entretanto, a alocação, é preciso tomar decisões, caminhar, e depois, enfim, logo virá então o dinheiro propriamente dito. Não, mas é que isto traduz outra realidade muito comum dos programas da União Europeia desde sempre e que se tem vindo a agravar e não a melhorar, que é o facto de que, tendencialmente, até tendo em conta o argumento que a necessidade de massa crítica, de haver grande, portanto, concentração de recursos para maior eficácia e, portanto, da utilização dos recursos, nós temos que, regra geral, só entidades com enorme capacidade financeira, ou seja, com capacidade de adiantar o dinheiro e ficar à espera tranquilamente para quando chegar o reembolso, é que na realidade podem chegar à frente e poder ser atores diretos
disto. Isto cria logo uma hierarquização perigosa. Em parte, evidentemente, nós podemos assegurar, por via do Estado, esperemos, não é? Que, no entanto, o Estado também tem uma limitação tremenda ao endividamento devido às regras, precisamente, de proteção em relação ao endividamento. E depois temos, evidentemente, uma hierarquização, que é as grandes empresas que dispõem de caixa e grande disponível são aquelas que conseguem, em última análise, beneficiar. Ou seja, temos aqui, potencialmente, e eu digo potencialmente porque sou um cientista e aguardo, evidentemente, investigação cuidada sobre os factos, mas potencialmente um cientista treinado como eu vê logo aqui um perigo, que é o perigo de aquela máxima popular que é só ganha dinheiro quem já tem dinheiro. E para ganhar dinheiro é preciso ter dinheiro. Tudo bem, Súria. E por isso nós temos aqui alguns alertas que já vêm das promessas. Depois há um exemplo concreto que eu acho excelente. Aliás, não é inovador. Em Portugal houve até uma vila no Alentejo que foi pioneira nisso, de perceber que a oferta da internet e do acesso à internet ao cidadão já era uma coisa estruturante. E esta é outra linha de fundo que eu gostaria de deixar aqui da abordagem plana, que eu gostaria depois de reforçar como conclusão já, porque já temos 20 anos de experiência de investigação, projeto e operação, a demonstrar que hoje em dia nós estamos já muito atrasados e não era necessário o Covid nem esta crise para poder mostrar que isso era importante. Estamos muito atrasados a olhar para que a infraestrutura de acesso à informação não seja já vista como tão ubíqua e tão corrente como os esgotos e a água. Não é? Tipicamente nós temos sempre este delay, não é? Durante muitos anos a urbanização significava água e esgotos, e mesmo assim demorou algum tempo a chegar. Eu fiz parte de uma equipa que a seguir à Revolução de Abril foi trabalhar para apoiar os estender esgotos a aldeias na zona de Aljustrel e, portanto, sou testemunha direta de que mesmo no século XX nós tínhamos ainda, bastava sair às vezes poucos quilómetros de uma cidade para encontrar áreas que não tinham água corrente nem esgoto. Não é? Isto, portanto, estamos a falar em 1974, 75. Por outro lado, a eletricidade começou a ser vista, evidentemente, como uma coisa absolutamente impensável não colocar, mas durante muito tempo na humanidade isso era visto como um luxo, objeto de iniciativa privada, faz lembrar uma coisa sobre a oferta da internet, e depois o telefone e a eletricidade se instalar, nós temos a abordagem de que a internet era como uma espécie de contratualização, não é? Quase que, enfim, uma opção, mais uma vez, por uma questão quase que de elite ou de escolha pessoal ou individual, quando nós hoje sabemos que, efetivamente, é uma infraestrutura absolutamente imprescindível no mundo moderno, como é imprescindível ter, portanto, evidentemente, acesso à água, eletricidade, energia, portanto, esgotos, etc. De forma que a promessa de haver programas que através de um voucher especial, que estão na moda estas coisas, poder os municípios adquirirem, portanto, junto destes programas europeus, a possibilidade de fornecer aos cidadãos internet gratuita. A informação que está disponível diz que já há vários municípios portugueses e várias comunidades portuguesas que já aparentemente, portanto, se aproveitaram ou candidataram a este tipo de benefícios, mas faz parte das promessas positivas daquilo que nos estão a apresentar como as promessas da transição digital. Ora bem, junto com essas promessas vem também a promessa de maior transparência democrática, de haver maior informação. E uma iniciativa louvável, que eu só posso aplaudir, no governo de Portugal começa a haver estratégias de dados abertos, porque como outro ponto que nós iremos, espero eu, ficar aqui claro, uma das questões-chave, mesmo para apoio às assembleias municipais, ao seu funcionamento, para já não falar ao funcionamento dos municípios, dos territórios, e portanto, e do modo geral da comunidade, nós precisamos, como modo de charneira, de assegurar que há livre acesso e não ser impedido, não haver um impedimento por via de dados com formatos proprietários
ou dados que inclusive muitas vezes eles têm origem nos cidadãos, mas depois a seguir ficam na prática apenas utilizáveis por entidades de interesses privados. E nós, para bem comum, a estratégia-chave é assegurar, de facto, que os dados, todos os indicadores que possam potenciar o uso das tecnologias de informar e comunicar, dados para informar e para serem comunicados, nós precisamos de ter como tal uma estrutura de acessibilidade, de compatibilidade. Ora, mais uma vez aqui, a realidade é um pouco diferente das promessas. No entanto, o facto do discurso ser todo a favor, portanto, desta transparência é positivo. Então, de forma muito rápida, para deixar, evidentemente, espaço ainda a alguma apresentação de alguns exemplos, eu vou apontar aqui apenas alguns exemplos de forma muito sucinta do que é que nós temos, que é um pouco a contracorrente deste discurso um pouco róseo, que nós, se vamos aos sites enfim, formais, institucionais, tanto da União Europeia como qualquer governo, parece, enfim, as coisas estarem em franco progresso e o mundo, portanto, a avançar sempre de passo em passo em direção a um futuro feliz. Ora, em vez disso, o que nós vemos, portanto, é muitas vezes a coisa contracorrente. E não vemos, portanto, apenas essas dinâmicas positivas, vemos, infelizmente, dinâmicas que estão a ir no sentido inverso, e isso devia preocupar todos os porquês e como inverter essa situação. Primeiro, nós temos exemplos que, de um modo geral, o nosso mundo, inclusive sociedades que, enfim, continuam a ser chefiadas por partidos que se designam de comunistas. Eu sou um estudioso, enfim, não me considero um especialista nem um profundo conhecedor, mas sou um estudioso atento da evolução, por exemplo, dos modelos, portanto, na China de funcionamento da economia, acompanhando, aliás, a investigação numa das minhas alma mater do MIT, e a realidade é que a economia de mercado é algo que também é usado pelos dirigentes chineses. Portanto, há aqui, hoje em dia, uma mistura de nomenclaturas. Quem defende o mercado livre muitas vezes acaba por tomar medidas que são efetivamente protecionistas. Por exemplo, nós assistimos a isso no mundo recente, nas lutas da administração nos Estados Unidos da América com a Europa e com a China, e temos, portanto, por sua vez, partidos ou países que são supostos ser socializados e que, na realidade, não há nenhum vestígio daquilo que era, enfim, a formação dos criadores dos conceitos de socialismo, e há existência, portanto, de concorrência, capitalismo, etc. Depois temos a realidade da exclusão social e digital, portanto, do território. Isso creio que não vos preciso dar muitos exemplos, porque vocês são capazes de me poder dar mais exemplos a mim. E temos um problema muito real sobre a maneira como a infraestrutura está a ser construída e oferecida, assimétrica, e a ilusão da terminologia redes que na realidade não são redes, como iremos ver muito brevemente. Redes que na realidade são efetivamente construção de correias de transmissão para quem já tem um poderio tremendo económico e potencialmente político, e muitas vezes não só potencial nas mãos. E depois, finalmente, não é finalmente, é a parte talvez mais substantiva de tudo, é o grande problema do fosso da literacia digital, aquilo que os meus estimados colegas, prezados colegas brasileiros chamam o letramento, portanto, e as realidades de todas as promessas, às vezes um pouco ilusivas, portanto, do empreendedorismo como uma solução alternativa aos modelos clássicos. Ora, as realidades, que eu vos passo aqui muito rapidamente um conjunto de exemplos. O mercado do coração da tecnologia de informação e comunicação, que é o computador, que é, de facto, o motor de todas as tecnologias de informação e comunicação, é a capacidade computacional. E por isso os computadores desktop, mercado, concorrência e mercado, é uma predominância brutal de um único sistema operativo, e os outros são completamente residuais. Vamos, portanto, assistir a que esta realidade também se estenda a plataformas, que é um conceito mais vasto, não é só de computadores desktop, computadores enfim, fixos de casa, que a gente chama em oposição, enfim, a coisas móveis, como plataformas como smartphones, etc. Mas vemos que mesmo, portanto, nas plataformas que têm realidade, computação
associada forte, não é apenas a utilização telefónica, continuamos a ter, portanto, um mercado que não é mercado, são efetivamente quase monopólios ou oligopólios. Se formos a ver também no que respeita aos motores de pesquisa, que é hoje uma coisa absolutamente fundamental para nós conseguirmos beneficiar do acesso às infraestruturas de informação e comunicação, é a pesquisa. Portanto, vemos também aqui que em 2018 o Google e o Google Images, reparem que aqui o azul escuro e o azul claro pertencem à mesma empresa. É o Google Images, o outro é o Google, mas ambas são a Google. E que é mais ilustrado em 2020 o mapa unificado que mostra o predomínio gigantesco, portanto, de uma empresa sobre qualquer outra. Vamos ver, por exemplo, se isto se estende não só aos Estados Unidos, vamos ver, é um fenómeno, abrange, por exemplo, 3 grandes grupos económicos, Estados Unidos, União Europeia ou China, o fenómeno mantém-se, da predominância. Vamos ver, por exemplo, também uma outra realidade que se tornou ainda mais explosiva durante o confinamento, que foi o comércio online, as plataformas online. Ora bem, concorrência, sim senhor, claro que há concorrência, mas vejam, uma das plataformas, a Amazon, tem um predomínio praticamente quase monopolístico. É isto que alguns economistas, como Stiglitz, chamavam a assimetria da informação, e até um prémio Nobel, e outros economistas mais rebeldes, como o Varoufakis, chamam que nós estamos já o capitalismo já passou à história e estamos na era do tecnofeudalismo, como ele lhe chama. Eu não irei tão longe, porque eu penso que continuamos a ter o capitalismo como modelo, portanto, funcional, o que de certeza absoluta já não funciona, como nos repetem eternamente aí nos manuais até das faculdades, é que nós não estamos numa economia de mercado. Numa economia de mercado, pelo menos como ela é ensinada e explicada, como havendo livre concorrência e como tal a oportunidade de qualquer ator económico poder entrar no mercado e se oferecer um produto melhor e mais barato, conquista a fatia de mercado. E o que nós assistimos é que isso não acontece. O que acontece é que muitos produtos que aparecem no mercado, neste instante, aqueles mais inteligentes até já se aparecem quase já para se fazerem a serem vendidos aos gigantes. Já nem têm grande esperança, a esperança deles é conseguirem se vender por um bom preço. E, inclusive, existem cada vez mais queixas todos os plenários internacionais de que empresas que se queixam de pura e simplesmente ser esmagadas e asfixiadas pelo gigante, basta uma ameaça, por exemplo, de violação de patente, mesmo que não tenha qualquer fundamento, para imediatamente levar ao fecho de uma pequena empresa que não tem capacidade para competir com o maciço apoio da advocacia, lá está, com o cash, com o dinheiro capaz de sustentar um conflito durante anos. E por isso, só os gigantes acabam por prevalecer. Então a grande pergunta que é necessário fazer é, mas porquê é que este fenómeno acontece? Será porque é a natureza da tecnologia que lhe dá origem a isto? Bom, uma das coisas que também convém cimentar é, e qual é a estrutura económica? Isto é uma coisa que se passa só na área das indústrias, da tecnologia, mas depois o resto do mundo funciona como costumava funcionar. Não. As maiores companhias do mundo são crescentemente companhias precisamente nesta área tecnológica. Vejamos, por exemplo, este último ranking, temos, portanto, aqui das companhias mundiais, portanto, a Apple, sim senhor, a Saudi Aramco, que estamos, portanto, a falar de petróleo, ainda tem aqui referência, a Microsoft, tecnologias, a Amazon é consumidor, mas é uma plataforma tecnológica, a Alphabet efetivamente é a Google, não é? Portanto, na prática, que mudou de nome, o Facebook, toda a gente sabe o que é, Tencent é tecnologia, portanto, embora com predomínio na China. A Tesla, sim senhor, temos uma componente clássica ou moderna com um grande peso de salto tecnológico também de informação, mas, enfim, com uma componente também de chamada indústria tradicional, por exemplo, indústria automóvel, de energia, de baterias, etc. Depois temos o Alibaba, que é, na prática, uma plataforma tipo a Amazon, o equivalente, e o Berkshire Hathaway, que é um grupo muito interessante, onde pontifica uma personalidade muito curiosa chamada Warren Buffett. Eu chamo a atenção a essa personalidade apenas porque ele foi autor, aqui há uns anos atrás, de uma frase que ficou conhecida, que disse: existe luta de classes, sim, e a classe rica está a ganhá-la. E ele pode dizê-lo, porque é um dos grandes bilionários ou trilionários, portanto, do mundo. Por isso, esta realidade
é reconhecido, inclusive até já, pelas instituições do planeamento e da economia tradicionais. Não me estou a referir a relatórios rebeldes de grupos de esquerda radical ou grupos rebeldes revolucionários. Não, estamos a falar dos relatórios das instituições do mercado que foram criadas, saídas do sistema de Bretton Woods, como a OCDE, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional. Portanto, mais institucional, mainstream do que isso não existe. E, no entanto, são essas próprias instituições que andam desde há vários anos, desde há mais de 10 anos, a escrever relatórios que dizem que o mundo está a agravar-se as desigualdades entre os países ricos e os países pobres, a agravar. Não é que mantém, é a agravar-se em décadas. E dentro de cada país, o fosso entre ricos e pobres em cada país. Portanto, nós temos os próprios relatórios institucionais e, no entanto, parece que estamos naquela situação em que é preciso aquela fábula, em que é preciso aquele menino que diz, mas o rei vai nu. Com a única diferença é que agora precisamos de alguém que diga, um menino que diga, afinal o rei vai vestido. Portanto, é a diferença. O rei vai vestido, os outros é que estão a ficar nus. De forma que, perante esta realidade, nós precisamos fazer mais do que esbracejar. Não podemos apenas protestar. Eu sei que alguns meus antigos grandes colegas dos tempos das lutas contra a ditadura de antes de 25 de Abril mantêm, portanto, o brio, os ricos que paguem a crise, etc. Mas o que é um fato é que nós não vamos lá apenas com protesto ou com o desejar que a realidade não fosse esta. Nós precisamos de compreender o porquê, se queremos inverter esta realidade. Para já é preciso querer invertê-la, como é evidente. E, em segundo lugar, é evidente que é necessário compreender o que se passa para perceber. E é daí que, indiscutivelmente, o e-planning se transformou numa ferramenta que começa a ser cada vez mais reconhecida como incontornável. Aliás, na União Europeia já se falava de e-planning com outro nome. Falava-se de e-planning quando, por exemplo, já nos programas anteriores se dizia que era necessário juntar a tecnologia aos desafios societais. O que é que isto quer dizer? É a abordagem e-planning. Precisamos de quem compreenda simultaneamente a tecnologia a fundo, como engenheiro, não apenas como utilizador externo que contrata a engenharia, e precisamos de compreender a ciência da sociedade, portanto, e do funcionamento da sociedade e do que está a passar. E é por isso que depois, a seguir, acontecem fenómenos que o regulador não sabe como fazer. Por exemplo, como é que se regula aquelas coisas do Facebook, andar a manipular eleições, o escândalo de Cambridge Analytica, ou agora, como esta France Haugen veio falar, de que, afinal, o ódio dá lucro e, como tal, os motores acabam por incentivar a propagação do discurso de ódio porque se gera mais cliques. Inclusivamente, houve alguém que uma vez escreveu, e eu achei com bastante interesse, escreveu que era de facto estranho um mundo na qual os génios, os melhores alunos, os melhores classificados, os melhores da juventude, eram cooptados para conseguir criar algoritmos para convencer cidadãos a clicarem em cliques de publicidade, e portanto que são os empregos mais bem pagos, e que alguma coisa vai mal no mundo quando é essa a grande ocupação que é considerada privilegiada na sociedade. Portanto, eu não vou, por limite de tempo e porque quero ainda tocar rapidamente noutros pontos, não vou abranger, mas vocês ficam a ver a natureza da investigação que nós temos, e uma das coisas que está flagrante é, por exemplo, o modelo que confunde os reguladores. Como é que se faz competição com um modelo que oferece grátis? O Facebook, as páginas são grátis. O Google é grátis. É grátis? Não. Nós estamos a investigar há muito tempo o custo do grátis. E o custo do grátis é tremendo. Em primeiro lugar, porque é uma máquina de transferência de custos. Ou seja, o Google ganha dinheiro, o Facebook ganha dinheiro. De onde é que veio o dinheiro? Bem, o dinheiro vem, para já, de publicidade, isso é a parte mais óbvia, mas hoje em dia já nem sequer é só a publicidade, é sobretudo estes algoritmos de profiling que são usados não só para influenciar aquisições, como também para influenciar comportamentos e já agora políticas e políticos, e eleições, etc. E estes dados têm um valor tremendo e depois a seguir alguém os vai pagar. Quem é que os paga? Bem, agências de publicidade, por sua vez são pagas por empresas, e onde é que as empresas vão pagar o dinheiro da publicidade? A vocês, a todos nós cidadãos. Quando compramos uma Coca-Cola ou uma t-shirt, temos lá o preço da publicidade e, portanto, quer sejamos utilizadores do Facebook ou do Google ou não, estamos a pagá-lo.
E, portanto, como é que se concorre com um sistema na qual o princípio do utilizador-pagador deixou de funcionar? É uma máquina que transfere custos para toda a gente, dilui os custos e depois, como é grátis, é difícil de concorrer. Uma vez que se conquista o mercado, e agora temos uma primeira ilustração da explicação de como o e-planning compreende porque é que há este fenómeno de concentração monopolista quando supostamente estamos numa economia capitalista de mercado e de livre concorrência. E depois o mecanismo, de facto, é impulsionar nessa direção. O custo grátis tem ainda uma outra piada que é uma realidade. Alguém escreveu, infelizmente não me recordo agora do nome, peço imensa desculpa ao autor, que foi brilhante, que disse que não há almoços grátis, a não ser que você seja o almoço. E, portanto, se nós somos nós próprios fonte dos dados, da informação, e depois a seguir quem captura o valor, a monetarização desse valor é, efetivamente, depois, interesses privados que conseguem, estão em condições de aglutinar, pois nessa altura, então, nós precisamos compreender como é que não basta mecanismos a decidir sobre a privacidade, etc. Nós temos que criar mecanismos que resolvam esse problema. Ora bem, por isso, escolas como o MIT, por exemplo, que eu estou a tentar várias vezes explicar isto na Academia Portuguesa, mas com enorme dificuldade, porque existe tremendo peso de inércia nas estruturas muito fechadas em silos de departamentos, de secções. O MIT, que é enfim, reconhecido como uma das melhores escolas do mundo em certas áreas, nomeadamente em engenharia, concluiu que era necessário investir $1 bilhão, que é, mesmo para o MIT é muito dinheiro, aliás é considerado o maior investimento que há, portanto, nesta área, para que os engenheiros que saiam de lá formados em computação e inteligência artificial não sejam só formados em inteligência artificial e computação, porque o resultado estava a ser desastroso, porque eles a seguir chegavam, iam de lá e olha, iam trabalhar para a China, e a China a fazer a concorrência, criar, por exemplo, uma internet demorada, com o apoio de engenheiros, portanto, americanos. A seguir, tínhamos aplicações que acabavam por se transformar em impactos sociais fortemente negativos. Então o MIT percebeu que era necessário que todos os nossos alunos e formados em engenharia, ao contrário daqui em Portugal, que faz muita vez ao contrário, fecha-se disciplinas de interesse social e humanista e de literatura e depois é só ter mais matemática e tal, eles perceberam que não, precisamos é de pô-los a aprender simultaneamente outras coisas como também as ciências sociais, as ciências políticas, ética e os princípios, portanto, que advêm, e 50% do dinheiro é dedicado a essas pontes. E, portanto, isto é um exemplo que eu não me canso de tentar transmitir aqui, enfim, confesso que não tenho sido muito bem sucedido por enquanto. De forma que a abordagem e planning se resume nisto. É claro que é muito mais do que isto, mas não vou, evidentemente, ocupar-vos o tempo a explicar tudo. Espero que vocês possam inscrever os interessados, portanto, noutras formações, nomeadamente na formação e planning. Eu sugeri até uma das pessoas que acabou de conseguir fazer aprovar uma formação em planning no Instituto Politécnico do Instituto de Contabilidade e Administração Pública. Lá está uma área que cruza as competências das Assembleias Municipais e que é excelente, que vai fazer uma oferta ao e-planning. Portanto, temos cada vez mais hipóteses de poder explicar estas coisas mais em detalhe. Aqui limito-me a apresentar um conjunto de linhas de trabalho, que eu penso que seria extremamente positivo e que nós temos vindo a colaborar. Aliás, para mim, devo dizer, agradeço imensamente ao Bino e ao Almeida e ao Manuel Ferreira Lemos por toda a colaboração que têm dado atentamente a esta necessidade de cruzar a construção democrática, a construção destas assembleias municipais e da sua associação e o seu empoderamento também com a formação. E nós, portanto, a partir daqui termos como tal tanto linhas de trabalho de apoio ao funcionamento das Assembleias Municipais, tanto o seu funcionamento interno, a sua relação com os cidadãos e com o Poder Executivo, a formação e planning adequado ao município, tanto os próprios deputados, adequados, munícipes, a chamada especialização inteligente, cuja estratégia anterior não envolvia os municípios, envolvia apenas empresas e governo e universidades, coisa que eu acho um absurdo. Como é que se pode pensar em especializações do poder local a nível dos locais e territórios sem passar também pelo poder local? Nós achamos que era importante haver um grande inquérito à realidade da exclusão social. Eu não dei aqui exemplos porque precisamente creio que esses são os que todos conhecem, exemplos em que as pessoas andam pelos montes à procura
de acesso à internet, que é uma vergonha no século XXI, fala-se em 5G, quando não há nem 1G, nem 2Gs, nem 3Gs a funcionar em muitos lados, e muitas vezes não é necessário ir para fecho de espada à cinta, basta seguir uns quilómetros de Lisboa ou do Porto e começas a ter zonas negras. É claro que parte disso resulta de dinâmicas que nós estudamos no e-planning e temos uma explicação e por isso temos soluções a apontar, portanto, para essa solução. Pensamos que é útil que esse inquérito à realidade passe também por ouvir os cidadãos, porque o grande problema que nós temos nas estatísticas é que essas estatísticas são muitas vezes equacionadas para formatar a nível europeu, etc., mas a seguir há o paradigma de meio frango, não é? Se eu estou sentado à mesa com o Albino e o Albino come um frango e eu não como nada, estatisticamente eu comi meio frango e o Albino comeu meio frango, mas eu fiquei, portanto, à fome. É claro que não será isso que acontece com o Albino, certamente partilharia o frango inteiro com quem esteja à mesa com ele, mas isto é um exemplo como nós temos que ter muito cuidado com estes indicadores cor-de-rosa e que vale a pena ir ouvir as forças vivas, ir ouvir os deputados municipais, ir ouvir os cidadãos e as forças vivas locais para até compilar que perguntas é que se deve fazer sobre a realidade da exclusão e reunir isso num grande livro verde da inclusão digital, porque se queremos uma transição digital, ela que seja efetivamente a favor, portanto, da melhoria do povo, dos cidadãos, da economia, da sua sustentabilidade. E evidentemente que a formação pode também alargar-se a atividades de ciência participativa, como a área que nós fomos desenvolvendo, e a caminhar para aquilo que é a necessidade de nós termos a própria responsabilização social pela oferta, portanto, de uma infraestrutura computacional que não seja simplesmente os cabos, mas que tenha já outro tipo de sofisticação, que não é necessário estar à espera. O Facebook não existia se não existisse a web criada pelo Tim Lee, paga pelos vossos cidadãos. Não houve um tostão de dinheiro privado a criar a internet. Não houve um tostão de dinheiro comercial a pôr de pé toda esta grande infraestrutura. E a seguir, evidentemente, que todos estes modelos de negócios só são viáveis, os Googles e os Facebooks e outros, porque os cidadãos pagaram a conta e não estão a receber o troco, no que respeita ao aproveitamento, porque estas estruturas pura e simplesmente cavalgam em cima delas. Ora, nós achamos excelente que haja iniciativas como o Facebook, os Googles e outras. Precisamos de iniciativa privada, precisamos de iniciativa de cidadãos, de empreendedorismo, de inovação tecnológica, mas precisamos que haja um justo retorno e que haja capacidade de que isso não crie estes desequilíbrios brutais que só podem prejudicar e tornar a vida insustentável. E nós sabemos muito bem o que é o caminho da desigualdade. O caminho da desigualdade, não há paz. Para já começa por haver crime, violência crescente, caos, ou revolução, na melhor das hipóteses. E por isso é que uma centena de milionários nos Estados Unidos da América fizeram uma coisa que era capaz de envergonhar alguns dos nossos militares portugueses. Escreveram uma carta a dizer, por favor, aumentem-nos os impostos. Isto não é interessante. Quer dizer que há quem comece a compreender a insustentabilidade da desigualdade, põe em perigo os próprios privilégios, porque se houver alguma maior participação, de facto, tanto do povo e dos cidadãos nos benefícios do progresso tecnológico, pois evidentemente que isso trará condições também para que, desde que seja um lucro razoável, um benefício razoável, que as pessoas que têm atualmente certas condições vantajosas possam evitar um dia verem-se à porta com uma revolução que, pura e simplesmente, muitas vezes traz caos e destruição antes de conseguir reconstruir. Seria tão bom se nós conseguíssemos manter uma trajetória positiva em paz e conseguirmos fazer uma transição digital sem necessidade de começar por uma destruição, portanto, da estrutura social e da paz social, e pudéssemos, portanto, caminhar em vez disso por um investimento, mas um investimento que não falasse só em empresas, falasse também nos cidadãos, que não falasse só apenas, portanto, nas estruturas da administração, mas também falasse no empoderamento dos cidadãos face a essa capacidade de escrutínio, e aí tem um papel muito importante as Assembleias Municipais. Há aqui muito mais slides que eu trouxe apenas para vos passar, mas eu não quero nem de perto nem de longe esgotar ou ultrapassar o tempo, muito além daquilo que já fiz, portanto, com a tolerância que agradeço, portanto, do moderador, porque acho muito importante que, aliás, se tiver mais alguma coisa a dizer, que o faça num quadro do debate. Mas, resumindo,
Nós temos um trabalho construído à volta disto, nomeadamente uma publicação de um livro que é uma mistura de capítulos de divulgação, que toda a gente pode ler sem precisar de ser académico, com capítulos, evidentemente, académicos, com intensidade académica, mas há um doseamento para nós podermos ter um primeiro documento cá fora que sirva de guia orientador. Graças, aliás, a um colega que está aqui presente, há já uma universidade, uma editora brasileira que o quer publicar inteiramente em português, porque este livro tem maioritariamente em português, mas tem alguns textos internacionais, precisamente para manter esse equilíbrio internacional, e temos, portanto, toda a boa vontade de trabalhar em colaboração com vocês, senhores deputados municipais e outros colegas aqui presentes, e sobretudo quero dizer uma coisa, nos Estados Unidos havia uma prática muito, às vezes, retórica, mas que eu acho bonita, que é um interventor numa assembleia pública onde há pessoas que têm funções oficiais, por exemplo, como soldados, eles têm como prática agradecer o serviço. Agradecer o serviço. E eu, senhores deputados municipais aqui presentes e colegas, portanto, aqui presentes, eu agradeço o vosso serviço. Nós precisamos muito de quem se chega à frente na democracia, e vocês sejam representantes de que cor política sejam, o facto de estarem no processo democrático e prontos a dar o vosso tempo e energia para poder, portanto, fortalecer o processo de decisão aqui em Portugal, é um contributo que eu tenho muito a agradecer. Obrigado. Pedro, nós agradecemos também esta intervenção, não obstante, confesso, mais alargada, mas merecidamente alargada do que aquilo que tínhamos previsto, mas conseguiu, como era expectável, imprimir essa vivacidade e fazer uma abordagem a este tema que vai para além daquilo que é o habitual, que é aquilo que estamos estando habituados, e isso é muito significativo para nós, está bem? Para nós, a ANAM, para nós, FEL. Eu perguntava aos presentes se querem colocar alguma questão, se querem debater, aprofundar algumas dos vários vetores que o Pedro Ferraz de Abreu partilhou connosco. Temos connosco alguns presidentes de Assembleia, não sei se querem abordar alguma questão. Eu aproveitava, então, Pedro, para lhe pedir, ao fim e ao cabo, uma reflexão sobre a questão do software aberto, sobre a questão da propriedade dos dados, sobre essa avaliação com que muitas vezes nos confrontamos quando precisamos, ao fim e ao cabo, de fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de levantamento, e nos confrontamos, confesso, com algumas dificuldades nessa matéria. Quer dar-nos esse contributo? Chamava só a atenção que o Silvio Spinella está longe de nós, mas eu consigo ver que ele quer falar, portanto era bom dar-lhe a palavra antes do Pedro voltar a falar, digo eu, está bem? Posso prosseguir? Muito Sim. bem. Muito obrigado pela oportunidade. Pedi a palavra para agradecer à ANAM essa iniciativa de acolher essa impressionante percepção da realidade chamada e-planning, e também, claro, agradecer ao professor Pedro Ferraz de Abreu por estar conosco. Nós, aqui do Brasil, temos várias pessoas muito interessadas. Como o professor Ferraz de Abreu comentou, há algumas instituições, universidades de grande nome, conhecidas até na Europa e no mundo, que têm interesse em aprofundar suas atividades, inclusive utilizando o e-planning. Então, meu
pedido de fala para destacar essa situação positiva e agradecer muito a ANAM e a gentileza dos colegas, dos amigos, dos companheiros e companheiras de Portugal por essa abertura. Muito obrigado. Queria só, se me permitem, eu estou com o vídeo desligado, mas quem me conhece sabe que eu tenho também família no Brasil. Aliás, é difícil não haver famílias portuguesas no Brasil, mesmo que os brasileiros, alguns, já se tenham esquecido disso e achem que isso foi negativo em si mesmo. Não é seguramente o papel da academia, conheço muitos e bons académicos, dentre eles ressalto, porque sou amigo pessoal há muitos anos, o Augusto Curi, que está na área da psiquiatria e que é um homem muito estimado em Portugal, e, portanto, naturalmente, eu queria dizer que no escopo da ANAM estará, para o próximo mandato, o aprofundamento das relações internacionais, também com as universidades do mundo e com as assembleias do mundo, especialmente da lusofonia. E isso é relevante, porque somos muitos milhões de falantes da língua portuguesa. Quem sabe, amigo Pedro Ferraz de Abreu, se não cumpriríamos a ideia de um antigo marinheiro que foi o seu pai e levamos mais Portugal para fora da Europa e mais mundo para dentro de Portugal e da Europa também. Obrigado, Silvio. Poderia fazer um complemento rapidinho? Sim, claro. Bem rápido, alguns segundos. Junto com o agradecimento à ANAM, também solicitar à ANAM, que já está praticando isso, né? Já está com eventos como esse praticando, mas solicitar à ANAM o apoio para que os programas doutorais existentes em Planning, inclusive no que nós chamamos carinhosamente de terrinha em Portugal, né, com muito carinho, possam também ter. Devo dizer que eu sou um oriundo de duas ilhas europeias, uma a ilha de Sicília, a família do meu pai, e uma da ilha de Madeira, a ilha da minha mãe. Muito bem. Funchal. Ok. Então, ficamos em linha através, quer do Dr. Pedro Ferraz de Abreu, quer a quem naturalmente faço as minhas homenagens e peço desculpa por estar a agregá-lo nesta tarefa, mas eu acho que lá para trás devo ter vivido uma vida nas caravelas portuguesas e, portanto, e também ao Ferreira Ramos, que não tem tanto ar de marinheiro, mas é homem para várias missões. Muito obrigado. Contamos com a ajuda da ANAM. Sim, claro que sim. Programa obrigado. doutoral. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos voltava a perguntar se mais alguém quer colocar uma questão, se não pedi ao Pedro para fazer uma abordagem, como compreendeu, mais localizada naquilo que são algumas das questões das Assembleias Municipais. Eu tenho muito gosto em dizer isso, embora, claro, que eu, por mim, gostava muito de ouvir questões, comentários e perguntas, porque é sempre importante nós termos a percepção de como é que os outros nos ouviram, não é? A gente não fala para se ouvir a nós próprios, falamos para procurar ver em que medida é que comunicou. Essa, aliás, é uma das questões que se relaciona diretamente com a pergunta sobre o software aberto, indiretamente, mas se me permitir, Manel, com gentileza, sim, para corresponder ao gesto lírico do vosso estimado presidente, um membro do CityDep, muito criativo, agarrou em Fernando Pessoa e transformou-a na era da internet. Ele propôs num projeto que nós tentámos criar de uma televisão participada por todas as comunidades portuguesas por via precisamente do mecanismo descentralizado da internet, já há muitos anos, que chegámos a ter apoio, aliás, do secretário de Estado na altura das comunidades estrangeiras, depois não acabou por não avançar por razões que não vêm aqui ao caso, e ele escreveu como moto que a língua é a nossa pátria e a internet o nosso mar. E então, uma coisa que eu procuro sempre esclarecer às pessoas que não percebem como é importante esta questão e faz todo o sentido que a ANAM procure esse laço com as comunidades da nossa língua. As tecnologias de informação e comunicação são o fulcro para tudo, porque para desenvolver outras tecnologias nós precisamos de informar e comunicar. Como tal, as tecnologias que ampliam e melhoram a nossa capacidade de informar e comunicar
vão ter impacto em todas as outras tecnologias, em todas as outras coisas onde é necessário informar e comunicar. Mas para informar e comunicar nós precisamos ter uma língua que a gente consiga entender, para que quem informa e quem comunica possa ter alguém que o ouça e seja informado e comunicado. Portanto, nós temos aqui um potencial regional que nós já propusemos há muito tempo e contamos agora também com este nosso protocolo estratégico com a ANAM, novamente pôr de pé, que foi que nós fizemos um acordo com o apoio formal e institucional da CPLP, da Comissão Executiva da CPLP, que é ver precisamente uma necessidade de aproveitar e de fazer um livro verde relativamente a este oportunidade de desenvolvimento tecnológico. E uma delas tem a ver exatamente com essa questão do software livre. Porque o software livre é um modelo de negócio emergente em oposição àquilo que parecia uma tendência imparável, não é? Portanto, dos modelos proprietários que eu referi. E é um modelo que tem muitas dificuldades, sem dúvida. Uma delas tem a ver com o facto de que ainda não se encontrou uma forma fácil de desenvolver interfaces facilmente acessíveis pelo consumidor não especialista, e continua a haver uma grande tendência a uma certa instabilidade que cria muitas vezes ainda espaço para o mercado tradicional das abordagens tradicionais. Mas o software livre tem uma outra coisa muito importante, é que precisamente não está dependente estrategicamente de outras coisas. Porque hoje em dia vocês poderão fazer um exercício que é de ver com um pequeno software, até às vezes softwares baratos ou gratuitos, ver quantas mensagens por hora, o software, por exemplo, da Microsoft ou qualquer outro, anda a comunicar entre o vosso, a a informação do vosso computador para o computador em Redmond, Virgínia. Recolher informação, e não é só uma questão de problema de privacidade, porque eles estão, como é evidente, não estão nada preocupados com a vida privada do cidadão, é para recolher informação que vai sendo capitalizada e que tem um valor de bilhões, portanto, acumulada e acreditada. Mas tem o outro lado da moeda, é que da Redmond, Virgínia, podem desligar o vosso computador. E alguém talvez já tenha sofrido consequência, por exemplo, quando vai fazer uma atualização, às tantas o software diz que não está a atualizar, estamos a mudar para um modelo rentista e bloqueia o uso. E então, por exemplo, há muitos países, a começar evidentemente pelos países que são geopoliticamente adversários, não é? Como o caso da China, mas também outros países, como por exemplo entre na altura o Brasil, que começaram a adotar como estratégia o software, não por uma questão financeira até, não por uma questão de ser mais barato ou de ser mais acessível, mas por uma questão estratégica de não ficar numa dependência geopolítica de uma empresa com sede, portanto, num país potencialmente, enfim, com interesses distintos. De maneira que a problemática do software livre acompanha toda a problemática do que nós chamamos da estrutura, de construir uma infraestrutura computacional social inteligente. Para nós, uma camada de software livre é parte dessa infraestrutura computacional social inteligente que deve ser oferecida. E permite-me só um último exemplo muito rápido. A luz, acho que todos aqui sabem, anda tão depressa da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, não é? A velocidade da luz é constante. A fibra óptica, salto tecnológico que propicia grande parte daquilo que é a ubiquidade tecnológica do mundo de hoje, usa a luz para comunicar a internet. E, contudo, há esta coisa extraordinária. Durante muitos anos, e ainda hoje, em Portugal, a informação é dividida, que é oferecida com velocidades de download muito altas e velocidades de upload muito baixas, ou seja, uma assimetria. Essa assimetria é um absurdo, porque a luz anda tão depressa para um lado como para o outro, portanto é artificiosa. E artificiosa porquê? Porque a velocidade de download é para consumir coisas para o cidadão, para a pessoa que está a usar. Mas se alguém quer produzir e criar a sua empresa privada, o seu empreendedorismo, e produzir a partir do seu computador para fora, aí a velocidade de upload é que conta. Então a razão principal pela qual as empresas fornecedoras de internet não fornecem simetria é para evitarem concorrência, e é um dos mecanismos que leva a esta oligopólio e monopólio. Ora, aí está, porque é que nós, tanto isto como o software livre como outras, precisamos de ver o espaço para a iniciativa privada. É fundamental, nós temos que ter liberdade criativa e não amarrar tudo a mecanismos pesados, portanto, coletivos, mas nós precisamos de que a comunidade se defenda e crie uma infraestrutura, portanto, de acesso.
e que não há qualquer espécie de razões para isso não funcionar. O exemplo da videoconferência é o mais flagrante. A videoconferência é daquelas aplicações em que a velocidade dominante é mais pequena, porque não serve de nada eu ter uma velocidade altíssima de banda aqui, mas se o Albino ou o Silvio ou outra pessoa qualquer tiver uma velocidade muito baixa, a nossa comunicação cai. E nenhum de nós fala. Não há maneira de transferir a qualidade de um lado para o outro. E isto é outra coisa que nós em e-planning chamamos a crítica da teoria da excelência. Há uma teoria que diz que se deve apostar nos polos de excelência e que isso depois puxa todo o resto do país atrás de si. E nós temos investigação que demonstra exatamente o contrário. Nós precisamos de excelência, claro que precisamos de pontos de excelência investidos, mas nós não podemos deixar para trás nenhum território, nem nenhum cidadão, porque essa marca do fica para trás é que é a amarra que nos limita o desenvolvimento. E por isso nós precisamos de crescer e as escolhas míopes de investir apenas nas zonas que são de um lucro imediato, que é a lógica, evidentemente, uma empresa privada, que conduz ao facto de haver este deserto de acesso, muitas vezes, em zonas do interior do país, é o que nos limita, não é a falta de centros de excelência. Nós temos montes de centros de excelência em Portugal fantásticos, e, no entanto, nós continuamos a ter este problema, precisamente porque a investigação e planning demonstrou que a marca que condiciona o desenvolvimento do país é o menor nível de desenvolvimento, não é o centro de excelência, é o menor, e se nós puxamos pelo menor, aí sim conseguimos alavancar então e aproveitar as excelências. Peço desculpa, Manuel, por ter estendido um bocadinho, porque gostaria de ouvir ainda outras pessoas participantes, mas eu sei que era importante dar esta resposta. Bem, obrigado, Pedro. Está lançado o repto, se algum dos intervenientes quer colocar alguma questão ao Pedro e aproveitar esta sua disponibilidade. Eu gostava Presidente Bragança Fernandes, muito bem. Muito obrigado. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, obrigado. Muito obrigado. Eu queria saudar a ANAM por esta iniciativa, dar os parabéns ao Dr. Manuel Ferreira Ramos, também por ser o mediador, e também ao nosso eloquente. Estamos a dar uma aula. Muito obrigado pela aula que está a dar. Eu tenho 73 anos, já nasci na era de informática e sou pró-informático, adoro informática, mas no momento vive-se uma crise muito grande. Por exemplo, as fake news. As fake news são terríveis para a política, são terríveis para muita coisa e nunca se consegue desmentir, nunca se consegue ver quem é que fez as notícias e por vezes leva principalmente para os políticos. E também outra coisa que eu vejo com a evolução da informática é a juventude. Portanto, hoje em dia a família não está à mesa, estão os telemóveis todos em cima da mesa a conversarem, deixa de haver família, deixa de haver pessoas a falarem, os problemas, portanto, surgem os problemas do telefone. Não acha que devia haver algo para que, principalmente, as fake news fossem sanadas, visse quem é o culpado, porque é muito fácil denegrir, mas depois é muito difícil apanhar quem denigre a pessoa. E o mal está feito e depois temos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Bragança. Eu permitir-me dar uma curta resposta, mas não quero travar outras questões ou outros comentários de participantes. Mas para já quero felicitar porque não tem ainda um grau em planning, mas é um bom candidato e a sua idade não é limite. Porque soube equacionar com maestria exatamente pontos fulcrais que muitas vezes baralham aí algumas cabeças que não se percebe porque é que ficam baralhadas. Na realidade, primeiro que tudo, eu tive a ocasião de levantar na Assembleia da República, chamar a atenção para um dos problemas que a comunicação, a comissão que cuida da comunicação e cultura e juventude deveria atender, é que precisamente eu, que também já não sou jovem, sou apenas ligeirissimamente mais jovem que o Bragança Fernandes, mas já estou a correr atrás de si muito depressa, e apesar de ter tido toda a minha vida sempre, ou com muito atenta à tecnologia e também a estudá-la e a usá-la, hoje qualquer garoto
é capaz de conhecer muito melhor do que eu e manjar muito melhor que eu o último grau tecnológico. Portanto, imagine-se o que nós não estamos a fazer às famílias, que já há um hiato geracional natural, não é? Portanto, de comunicação entre novos e mais velhos, o que nós não estamos a fazer às famílias por não haver uma atenção específica. É esse exemplo de coisas que falta nos PRRs, faltou essa sensibilidade. Nós precisamos de um esforço empenhado para conseguir evitar esses esforços agravados. Por sua vez, a questão também localizou muito bem a questão do fake news e citou quase, posso dizer, um clássico que está a ver das ciências da linguística e também da filosofia, que é o Chomsky. Noam Chomsky escreveu um livro, uma obra importante com outro colega, chamada Manufatura do Consentimento. E ele exatamente demonstra como propagar uma mentira bastam segundos, mas para contrariar o discurso dominante ou essa mentira é preciso bastante mais tempo para explicar. Ora, o que é que acontece? Nós hoje vivemos de uma coisa que se chama redes sociais. A única verdadeira rede é a internet. Tudo o resto não são redes nenhumas. São bolhas. O Facebook são bolhas. O WhatsApp são bolhas. O Twitter é pior do que isso, são seguidores. E depois são seguidores com 240 caracteres. Ou seja, é muito fácil espalhar atuardas em 240 caracteres, é muito difícil desmantelar e desconstruir isso em 240 caracteres. Portanto, a própria habituação da tecnologia artificiosa, não há absolutamente nenhuma razão a não ser uma razão estritamente de oportunismo comercial, muito inteligente, porque o texto de SMS ou equivalente ao tweet é um texto que pode cavalgar como num canal de comando das torres. Não é? Como se o meu amigo é informático, talvez até tenha conhecimento disso. Portanto, ou seja, os SMS na sua fase inicial, hoje em dia, já com os multimídia já não será assim, não custavam literalmente nada às operadoras, porque era um canal que era usado não para comunicação, mas apenas para controle das torres. E então, esta lógica dos 240 caracteres, lógica do soundbite, lógica da coisa curta, foi capitalizado para aproveitar esta superficialidade. Não é? E por isso nós precisamos de tomar medidas que passam, não necessariamente, é uma área muito pantanosa, que aliás, como se viu, um dos meus estimados colegas, que eu chamo colega com muito gosto, porque é uma pessoa que sempre se dedicou com muita intensidade ao estudo da internet muito cedo na Assembleia da República, que foi o deputado Magalhães, muito contestado muitas vezes, e se calhar legitimamente, enfim, não me compete, portanto, fazer essa apreciação, mas ele teve a experiência do que é tentar fazer uma carta de direitos digitais, a tentar regular os fake news, e caiu-lhe o karma de Trindade, a acusarem de Ministério da Verdade, etc, etc. Portanto, é um território difícil, mas há um território que é fácil, que é o território precisamente de nós criarmos do lado da infraestrutura, uma infraestrutura que não fique pendente dessas bolhas, não é? E que crie verdadeiras redes, que crie também outro tipo de aproveitamento da capacidade, e depois a seguir a educação, que leva a que as pessoas se habituem a não apenas cultivar o soundbite, mas a cultivar o estudo mais em profundidade. Não é? E por aí nós podemos ir longe. Os nossos colegas brasileiros que não são favoráveis ao Bolsonaro tiveram a experiência perigosa desse funcionamento das bolhas. Eles estavam convencidos que a internet, como tal, podiam chegar a todo o lado, não fazia mal nenhum, que é que dominava a televisão. Mas a seguir, uma associação de empresários apoiante o Bolsonaro comprou 250 milhões de mensagens ao Facebook, que é quem é dono do WhatsApp, e inundou a rede a dizer que o Haddad, o candidato do PT, era pedófilo porque tinha feito um kit. Bem, a seguir os defensores do lado desse Haddad, desculpe, não me lembro do nome, peço perdão aos meus amigos brasileiros por não conhecer esses detalhes, passaram o tempo todo a ter para jogar a defesa, não, aquilo não era kit pedófilo nenhum, era um kit para as escolas, e nem sequer foi o Haddad que fez isso, foi outra pessoa e tal, mas o que é o fato é que a discussão passou a ser dominou a agenda. Quem sabe de ciência política sabe que isto é mesmo assim que se faz a política, que é domina-se a agenda, põe-se o adversário a discutir aquilo que a gente quer e evita-se falar daquilo que a gente não quer. E, portanto, há toda uma estrutura artificiosa que facilita a manipulação, mas não é inevitável. A tecnologia, o computador, como o senhor saberá, porque uma informática o computador tem esta característica extraordinária, tanto serve para produzir, para emitir, como para receber. Não é?
A rede de internet tem esta característica simétrica, uma verdadeira rede. Qualquer ponto é funcionalmente idêntico ao outro, e se não é porque artificialmente está a criar a diferença. Então tudo o que nós temos que fazer é voltar à natureza intrínseca da tecnologia. É esta a grande tese e planning, é fazer a desconstrução. Muito do que nos vendem hoje as empresas tecnológicas como inevitável custo do progresso é pura e simplesmente falso. Não tem nada a ver com o inevitável custo do progresso, tem sim a ver com o facto de eles estarem a desenvolver a tecnologia de forma não neutra, de forma evidentemente a fortalecer o seu poderio de monopólio, de grande concentração de poder que têm, e obviamente não o vão deixar de mão beijada. Muito bem, Pedro, temos mais pessoas a querer intervir. Cláudio Romanelli. Não está com o Cláudio, muito bem. Olá. Boa tarde a todos. Essas discussões são muito estimulantes. Eu estou falando do Brasil. Uma das coisas que chama muita atenção em relação a essa questão de planning é exatamente quantas elas são universais hoje em dia, ou seja, em qualquer língua, em qualquer país, esse tipo de discussão ela é atual e é bastante relevante. E o ponto que eu gostaria de tocar, por uma questão até de interesse pessoal e uma experiência relativamente longa, talvez não tão profunda, mas bastante longa, é o que foi falado sobre o software livre. Por incrível que pareça, existe toda uma seção do Google que é destinada a parcerias com software livre. Existe até um site que é code/dot, né, /google.com, no qual ele disponibiliza e troca pedaços, né, exemplos de software livre com várias comunidades de software livre. E, no entanto, a maneira como eles trabalham isso é que, dentro das regras do software livre, não há nenhum problema, eles não infringem, em princípio, nenhuma das licenças livres, que são licenças virais, normalmente, que não podem ser fechadas, dependendo do tipo de licença que for. E, no entanto, eles tornam o negócio deles totalmente fechado na medida em que o conhecimento que eles adquirem e o processamento que é utilizado com toda uma série de sistemas que são liberados, né, são fechados entre os seus servidores. As informações são guardadas e são exatamente o core, né, são o segredo de todo o modelo de negócios que eles exploram, né? Eles nos exploram, inclusive, sem precisar desenvolver software proprietário. Eles podem usar o software que é desenvolvido nas comunidades para se enriquecer. Acho que isso demonstra a profundidade do problema que essas dimensões podem tomar, né? E que exigem realmente uma análise um pouquinho mais profunda, e demonstram como não há nenhuma solução fácil. Além do almoço não ser grátis, né, e nós sermos aparentemente almoçados e jantados, nós também temos o problema que as ferramentas comunitárias para nos protegermos disso, elas são sequestradas por grandes companhias que usam essas tecnologias contra as comunidades. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Nós aqui agradecemos. Não sei se mais alguém quer intervir. Faríamos aqui uma ronda quase final, já com 1h30 de sessão, o que é para além daquilo que fazemos habitualmente. Alguém quer complementar? Maria Cardoso, sim. Muito obrigada. Não sei se me estão a ouvir bem? Sim, estamos. Muito obrigada. Eu sou a presidente da Raríssimas, da nova direção da Raríssimas, e nós queremos agradecer... Do Brasil, companheira. Como? Ouvimos também bem aqui do Brasil. Sim, senhora, exatamente, muito obrigada. E nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e também agradecer e orgulhamos de ter um protocolo de colaboração com o CityDep, e eu queria reforçar aqui a ideia que o professor Pedro Ferraz de Abreu falou, de não deixar ninguém para trás, e a questão da ubiquidade. Temos as pessoas com deficiência intelectual
terem também acesso às novas tecnologias, encontrar formas de elas de facto não serem mais uma vez excluídas, antes pelo contrário serem incluídas neste processo e no que chama o esforço do PRR. Eu gostaria muito de chamar a atenção e também já agora saudar as pessoas que estão da Maia, onde nós temos uma pequena delegação da Raríssimas, e pronto, era esta a ideia de vos agradecer e muito o vosso trabalho e procurar que estamos disponíveis para o trabalho e desejosos de que realmente este acesso às novas tecnologias chegue de facto a toda a gente, aos familiares das pessoas que têm deficiência intelectual, porque são elas os representantes e as vozes destas pessoas, porque são as pessoas com dificuldade intelectual não têm voz ativa, não são politicamente interessantes, e portanto até vos queria dizer uma frase muito interessante de um grande estudioso da doença mental e da psicanálise, chamado João dos Santos, provavelmente muito conhecido por alguns de vós, em que ele diz que as pessoas com deficiência mental são os cidadãos mais desfavorecidos. São tão desfavorecidos porque nem consciência podem ter dos seus direitos. E há de ser, portanto, entidades como o CITIDEP e os protocolos com a Raríssimas e com a ajuda de todos, das câmaras, que poderão dar voz a estas pessoas e dar o direito à inclusão e também o acesso às novas tecnologias. E muito obrigada. Obrigado, Maria Cardoso. Eu passava então a palavra ao Pedro para fazer a sua intervenção final. Está bem? Bom, certamente não quero ocupar mais pessoas. Se houver aqui mais alguém que queira dar um comentário, mas enfim, se não há, eu limito-me, não vou alargar-me, limito-me, portanto, a repetir que, não sei, está aqui Graça Costa, não sei se está, que queria dizer alguma coisa, não sei, não queria impedir. Estava com o microfone aberto e, portanto, pensei que quisesse. É muito bem-vindo, por favor. Os palestrantes adoram que haja comentários e perguntas. Obrigada. Pedro, penso que pode prosseguir. Muito bem. Então, eu apenas tenho a cimentar, enfim, o conjunto de ideias que referi de início, que achamos que é muito importante que nós consigamos ir dando fôlego a esta colaboração. Não é uma área às vezes tida como fácil, até só mesmo a designação às vezes pode pensar assim uma coisa esotérica, muito técnica, não é o e-planning, mas no fundo transmitir que isto é uma coisa muito simples, é conseguir ligar a compreensão da tecnologia e do funcionamento da sociedade, de forma a que nós possamos pôr a ciência mais perto ao serviço de uma transição digital mais justa, que significa necessariamente com maior inclusão, maior coesão e maior empoderamento dos cidadãos. E mais uma vez, bem-aja à Associação Nacional das Assembleias Municipais por existir e aos seus responsáveis por a porem a funcionar, e assim afirmamos que tem sido um prazer essa colaboração e o valor que dá à formação e ao apoio, portanto é uma coisa inestimável que nós apreciamos e apreciamos muito. Dar nota que, mais do que formação, aquilo que fazemos é capacitação e valorização dos eleitos e, portanto, permita-me discordar nesta parte final, aquilo que abordou Pedro e da forma como abordou é tudo menos fácil e é tudo menos simples. Portanto, aquilo que disse na parte final é, na verdade, fácil e simples, a forma como encarou e como nos despertou para algumas situações, estou-me a lembrar de 2 gráficos, pelo menos, são muito pesados e merecem muito a nossa reflexão e estou certo que ela será feita mais cedo ou mais tarde e será feita pelos autarcas aqui presentes, quando tiverem que discutir algumas destas matérias. Nós estamos também numa fase de transferência de competências cada vez mais e estamos, na verdade, a tentar contribuir para a valorização das Assembleias Municipais. Espaços abertos, espaços
diálogo, espaços de confronto, espaços de construção de um edifício que é o poder local muito relevante e relativamente ao qual contamos aqui e contamos ainda aqui com muitos desses artífices, desses participantes. Há muito para fazer, tenho disso a certeza, e alguma coisa, alguns destes projetos poderemos levar a cabo com todo o esforço conjunto, nomeadamente aquele que diz respeito à ligação também com os países que falam a língua portuguesa e com o espaço geográfico em que estamos enquadrados. Essa é uma das linhas fundamentais de atuação e é um dos propósitos que a direção, aqui representada pelo Albino Almeida e com a presença também do secretário-geral António Afonso, temos tentado implementar em conjunto com os vários protocolos, com a rede que vamos também criando. Resta-me agradecer muito ao Pedro Ferraz de Abreu, obviamente nunca sem antes passar a palavra ao Presidente Albino Almeida, que encerrará a sessão, está bem? Não voltarei já a intervir. Obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado, Dr. Manuel Ferreira Ramos. Eu queria sinalizar a presença da doutora Maria Cardoso. Na minha anterior encarnação, antes de ser autarca, eu estive ligado à educação. E tenho bem consciência de como este país, apesar de montes de, como dizia o professor Laborinho Lúcio, que às vezes era preciso desvalorizar certas circunstâncias, porque em Portugal existiam demasiados salamaleques em matéria de doutores, engenheiros, economistas, e, portanto, mas existia pouca coerência com esse profundo conhecimento da vida ou das ciências. Eu quero significar em si o agradecimento que presumo ser dos meus colegas autarcas por ter tido a coragem de pegar nas raríssimas. Muito obrigada. É um país que oscila entre a depressão e o otimismo, mas quando deprime, destrói a água do banho, deita fora com as crianças junto. Eu quero significar-lhe o meu reconhecimento. Muito sério. Por ter pegado numa organização que era suposto servir crianças e por ter tido alguém que dela se serviu, não merece ser esquecida, merece ser valorizada. Tudo o que humildemente for possível ao presidente da ANAM e à ANAM, para que essas crianças, e para alguns são desafinados, mas no peso das quais bate um coração, possam ser apoiadas. Muito obrigado. Eu é que agradeço as suas palavras. Contamos com todos. Muito obrigada. Terminamos desta forma, está bem? Encerrei, peço desculpa, está bem? Muito obrigado, doutora Maria Cardoso, muito obrigado, Pedro Ferreira de Abreu, muito obrigado, Manuel Ferreira Ramos. Muito obrigado, António Afonso, aí das frias terras de Trás-os-Montes. Espero que não esteja gelado, meu querido amigo. Um grande abraço a todos, obrigado. E feliz congresso. Obrigado.